Queria consultar os outros ministros, se quiserem dar uma palavrinha. Luísa. Deixa eu responder isso, por exemplo. Essa é boa. Essa é ótima. Vocês falam isso, vocês não sabem que os homens sofrem nesse governo. Nunca antes. Eu acho que essa pergunta é uma revelação do nosso avanço. Acho que nunca antes da história. Estou brincando, Zé Gomes. João Gomes, né? Olha só. O que acontece? Primeiro, isso é resultado do fato do cadastro único e do Bolsa Família, os números nossos serem tão voltados a isso, mais do que ser resultado de uma política indutiva, ele resulta do próprio Bolsa Família. O Bolsa Família, ele prioriza que seja a mulher a receber o cartão. Isso foi muito polêmico lá na origem do Bolsa Família, inclusive porque as feministas questionavam que isso traria mais encargo ainda para a mulher, que já tinha que tomar conta da criança, dos meninos, que ainda tinha que tomar conta disso, daquilo, dos idosos, parará, e ainda era quem ficava responsável pelo Bolsa Família. Hoje, na prática, a gente tem comprovado que isso, de fato, tem trazido, empoderado as mulheres, na medida que ela tem acesso a um benefício monetário, pode partilhar as decisões, não só tomar as decisões sozinha, quando é o caso, mas partilhar as decisões em casa. Então, no caso do Bolsa Família, isso resulta realmente de uma decisão que 93% das mulheres hoje é quem recebe Bolsa Família. Nas outras questões, eu acho que resulta de duas coisas. Uma, em geral, são as mulheres que vão mais nos equipamentos de assistência social do que os homens. Certo? Então, são elas que levam suas crianças para a escola, para a assistência social, para posto de saúde, para tudo. São elas que vão nos nossos CRAS, mais do que os homens. Né? Então, os outros, por exemplo, a gente não quer que mais mulheres estejam no Pronatec. Isso é para nós é uma alegria poder dizer que 67% das mulheres do público que teve no nosso Pronatec é de mulheres. Mostra não só que elas querem trabalhar, como elas têm conseguido fazer os cursos para... Mas resulta muito, não porque a gente não tem limite de vaga. Se tivesse, podia ter alguma briga entre homens e mulheres, mas não tem. Hoje nós não temos limite de vagas. O que tiver de procura, nós estamos ofertando de vagas. Nós temos como pagar. Aliás, nós temos como pagar muito mais. Certo? O que a gente conseguir mobilizar de curso, nós estamos fazendo. E nós estamos ofertando cursos que são cursos, teoricamente, que os homens poderiam estar mais interessados do que as nossas mulheres. E no meio rural tem uma questão que é uma questão diferente, que eu vou aproveitar para fazer um comercial aqui, que é o seguinte. Tanto o dinheiro do Fomento quanto do Bolsa Verde, ele vem dentro do cartão do Bolsa Família. Então, pela primeira vez, nós conseguimos construir uma agenda onde as mulheres partilham decisões com os homens na agricultura familiar. Como o dinheiro vem dentro do cartão do Bolsa Família, mesmo a decisão sendo do núcleo da agricultura familiar, que, em geral, acaba sendo, na maioria dos casos, conduzida pelos homens, como vem dentro do cartão do Bolsa, elas acabam tendo um espaço para partilhar essas decisões sobre onde investir o dinheiro do Fomento e onde investir o Bolsa Verde. Então, eu acho isso um ganho, mas nós não queremos, nós queremos que os homens participem dos nossos programas também e os jovens também. Tá? Chefa de família? Tem também a questão do abandono, né? O índice de mulheres que chefiam lá sozinhas com seus filhos é muito grande. Eu acho que também é outro indicador que não pode ser deixado de lado. Né? Ô, João, só porque a geração anterior fez uma oprimidinha à toa nas mulheres, nós estamos pagando pato agora. Esse é o nosso problema. Alô. Ups. Não, eu só queria, em relação a algumas questões que foram levantadas, colocar mais alguns aspectos. Em primeiro lugar, ressaltar a maneira como o programa vem atuando e de como ele tem cada vez mais se mostrado um programa que tem como base uma política universal por excelência para tratar da superação da pobreza de uma maneira geral. E eu queria ressaltar o fato de que, com o Brasil Sem Miséria, como se conseguiu, dentro do governo, ir recortando esses públicos, antes genericamente chamado de pobre ou pobreza, para você buscar ali dentro, desenhar
políticas que são políticas muito específicas. Com isso, do lado do trabalho que a CEPIR faz, no diálogo estabelecido com o MDS, eu acho que nós conseguimos um avanço muito grande no sentido de buscar recortar dentro da pobreza a magnitude da população negra aí dentro, e eu acredito que o fato de nunca ter se prestado atenção nesse aspecto antes era um determinante muito grande dessa resiliência da pobreza no interior da população negra. Então, com isso, eu acredito, com esse enfoque que o MDS tem dado, eu acho que nós ganhamos hoje no Brasil uma condição muito maior de apelar, digamos, para novas formas de se aproximar dessa população empobrecida, porque o fim da miséria ou a superação da pobreza é algo que, para além da ação governamental, depende fundamentalmente da crença que as pessoas tenham nessas ações que o governo desenvolve, da crença que as pessoas tenham de que as oportunidades estão efetivamente disponíveis para elas, né? Então, eu queria registrar isso, ministra, porque eu acho que foi um caminho muito bacana que a gente percorreu aí desde 2011, quando a presidenta lançou o Brasil Sem Miséria. Dentro disso, o MDS desenvolveu um trabalho muito meticuloso, que apareceu ali no cantinho como um mutirão quilombola, mas, na verdade, isso é muito maior do que aquela frase que está colocada ali. Quer dizer, partiu de um esforço dirigido para localizar, não é, no meio disso que genericamente se poderia chamar de pobreza rural, onde estão essas comunidades quilombolas que muitas, não apenas porque são localizadas em lugares remotos, mas porque, de uma certa forma, a pobreza rural nessas comunidades sempre foi naturalizada, né? A gente passou muito tempo no Brasil com determinados benefícios que chegam nas comunidades rurais passarem por cima, pela porta da comunidade quilombola e não atingir ali. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Dentro desse esforço do Programa Brasil Quilombola, junto com o Brasil Sem Miséria, que vem também o MDA trabalhando no sentido da assistência técnica, extensão rural, com essas comunidades, eu acho tudo isso extremamente importante. Agora, eu queria fazer uma observaçãozinha rápida em relação à questão das comunidades ciganas, que foi levantada pela CNBB. Exato, pela CNBB. Nós fizemos esse ano, a partir da CEPIR, mas juntamente com vários ministérios que aqui estão, MEC, MDS, Ministério da Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, um trabalho de diálogo bastante próximo com lideranças ciganas de todo o Brasil, e isso resultou no que nós estamos chamando de Brasil Cigano, que é um conjunto de ações integradas que estão colocadas à disposição das populações ciganas a partir de programas já existentes no governo federal. Eu cito isso porque das comunidades tradicionais existentes no Brasil, as comunidades ciganas elas são culturalmente bastante diferenciadas. A entrada e o trabalho do governo com elas é algo que acaba resultando de um processo muito intenso de diálogo nosso com essas comunidades, até para poder perceber qual é o limite, digamos, de entrada que nós no governo temos em relação aos modos de vida que são estabelecidos nessa comunidade, mas essas ações já existem e esse trabalho também já existe, para além do que falou a ministra Tereza, de que se abre no CAD único um procedimento específico para o registro dessas comunidades no CAD único, que certamente vai aumentar muito a nossa capacidade de trabalhar com elas. Por fim, eu quero só levantar uma coisa, ministra Tereza, que é extremamente importante
e que a gente tem sentido de uma maneira muito forte nas comunidades quilombolas, é que o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria, para além daqueles resultados que podem ser diretamente atribuídos ao programa, como nós vimos aqui, que já são por si só resultados bastante positivos, eles geram outros efeitos nessas comunidades, percebe? E é isso que eu acho que está sendo o mais fantástico de tudo. Porque você tem, por exemplo, aspectos que o Bolsa Família não necessariamente trata, como é a questão da habitação, e você tem um processo crescente de organização dessas comunidades, no sentido de acessar os programas, os recursos do programa Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, que já vinha nesse processo e agora se amplia, e ele gera, eu diria, nesse sentido, pelo menos naquilo que se refere às comunidades com as quais nós trabalhamos mais diretamente, um processo que, para mim, é o mais fundamental de todos, né? Essa possibilidade de organização das comunidades em torno da demanda por políticas públicas. Então, resulta disso o fortalecimento de atores políticos dentro desse debate, e eu acredito que isso acaba sendo o nosso objetivo maior, não é? Enquanto governo, que é de ampliar e de assegurar condições de cidadania efetiva. É claro que isso tem diferenças de uma região para outra, mas eu não tenho dúvida de que a gente encontra aí, pela via do programa, um caminho muito importante para assegurar, inclusive, a organização política dessas populações. Obrigado. Obrigado, Luísa. Vamos agora retomar, então, naquela mesma linha. Começamos aqui pelo Alexandre. Boa tarde, Gilberto, ministra Tereza e demais companheiros. Macaé, não vou esquecer de você, já que os outros dois esqueci de você, não esqueci de você. Eu gostaria primeiro de parabenizar a presidenta Dilma por duas ações. A primeira ação dessa semana foi dar uma resposta contundente de não ir aos Estados Unidos. E por isso eu gostaria de agradecer a presidenta Dilma por tomar essa decisão corajosa e soberana. A segundo agradecimento à presidenta Dilma é do programa Mais Médico. Quem já teve parente no leito da morte, esperando por um médico, sabe qual é a importância de um médico. E por isso também eu gostaria de reconhecer e parabenizar a presidenta Dilma. E, Tereza, vá pensando para incluir o Mais Médico também dentro do programa Brasil Sem Miséria, que aí é onde vai avançar mais ainda. O alimento, a saúde e a inclusão produtiva. E terceira coisa, também um recado para a presidenta Dilma, é que já que ela teve a coragem e a soberania de não ir para os Estados Unidos, que ela agora fazer um apelo a ela, para que ela também suspenda e não faça o leilão da Libra, já que os americanos estão de olho no nosso petróleo. Partindo para o programa, então, ministra, não tem como a gente fugir do nosso debate da reforma agrária. Então, o Brasil Sem Miséria, para nós, é um Brasil sem latifúndio. Enquanto a gente tiver latifúndio improdutivo, ou latifúndio produtivo, mas produtivo com tanta veneno que tem hoje o grande capital internacional, nós estaremos combatendo. Então, portanto, a reforma agrária precisa avançar, e avançar muito nesse país, para que, de fato, a gente possa ter um Brasil verdadeiramente sem miséria. O segundo tema que eu gostaria de incluir nesse diálogo aqui é a questão que dialoga diretamente com a Macaé, do analfabetismo. Nós temos 14% da população, principalmente no campo e nas cidades, nos morros, analfabeta. É impossível um país tão rico como o Brasil ter tanto analfabeto. Então, como diálogo aqui com vocês, que a gente possa, dentro do Brasil Sem Miséria, articulado com vários ministérios, criar um verdadeiro programa que vá para além do MEC, para erradicar, para acabar de vez com o analfabetismo no nosso país
em curto espaço de tempo. Fazer um grande programa nacional, uma frente avançada para acabar com o analfabetismo no nosso país. E assim a gente vai construindo cada vez mais um Brasil sem a miséria do latifúndio e do analfabetismo. Também dentro do programa, ministra, eu gostaria de acrescentar um tema dessa questão da inclusão produtiva, que está dentro da parte do PA. O PA, de fato, tem sido um programa que tem dialogado com a produção de alimentos saudáveis, com o cooperativismo, que tem dialogado com a agroecologia, mas que ele precisa cada vez mais ser universalizado. Ele não pode ficar só na região sul, ali onde os pequenos agricultores conseguiram avançar. Ele tem que ir para o semiárido, ele tem que ir para a floresta, ele tem que ir para as zonas de pescadores, de ribeirinho, ele tem que chegar nas terras indígenas, porque senão ele vai ficar limitado a um grupo importante da produção de alimento, mas que precisa avançar e universalizar. E para universalizar é preciso criar mecanismo de universalização, que inclusive a gente tem dialogado já com o governo de como fazer isso. Por fim, reconhecer duas coisas do programa: o desempenho e a capacidade do Ministério de elaborar e de fazer o programa, mas também a capacidade da Conab de levarem adiante o programa, principalmente a equipe que está lá hoje na Conab, levando esse programa do PA em andamento. O terceiro elemento aqui do programa Brasil Sem Miséria, ministra, é o CAD único. O CAD único, inicialmente, a gente quer danado esse CAD único. Como é que vai funcionar isso? O que é isso? Vai acabar com as cestas? Não vai? E nós estamos entendendo que o CAD único, ele é um cadastro que reconhece e vai reconhecer todas as famílias que o município, inclusive, não quer reconhecer. Todas as famílias acampadas que temos nesse país. Então, portanto, nós vamos entregar para o presidente do INCRA as 90 mil famílias no CAD único, para que ele possa, até 2014, assentar todas as famílias. Por último, ministra, da sua apresentação, eu gostaria de trazer duas coisas que talvez eu cochilei aqui e não vi. Mas como poder avançar mais o Brasil Sem Miséria, principalmente garantindo a demarcação de todas as terras indígenas, mas principalmente como avançar com políticas voltadas à cultura e à questão indígena de forma mais efetiva e mais eficaz. E também das comunidades de pescadores e do povo das florestas. Muito obrigado, ministro. Valeu, Alexandre, muito obrigado. Quero informar a todos que já faz uns 10 minutos nós estamos ao vivo pela NBR. Portanto, capriche na carinha aí. Nossa saudação aos que nos acompanham nesse momento pela NBR. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Antônio Ibarra, do DIESE. Só vou fazer alguns comentários rápidos. Tá? Em primeiro lugar, parabenizando a iniciativa do Brasil Sem Miséria, principalmente na parte desses resultados do Pronatec, tá? Porque eles são indicativos de duas coisas no meu ponto de vista. Primeiro, desconstrói aquele discurso de que o Bolsa Família desestimula as pessoas a procurarem trabalho. Tá? Isso daí não tem fundamento. Uma questão dessa, a gente está vendo aí, os resultados estão justamente apontando o contrário. Né? Ou seja, tem muita gente inscrita no cadastro único que está procurando sim. Tá? Que rebate justamente aonde? No segundo ponto, que é o do pleno emprego. Né? Muito está se falando do pleno emprego, só que quando a gente vai ver as taxas de desemprego, principalmente da população mais pobre, a gente está falando de 20%. Tá? A gente não está mais falando de 6%, 5%, não. É 20%. E quando a gente vai olhar mulheres negras, aí explode. Aí você vai para 30%, 33%. Tá? Por isso que essas ações do Pronatec são muito importantes, principalmente para o público Brasil Sem Miséria. Então, só dar os parabéns. Valeu, companheiro. Muito obrigado. Agora, por favor, a senhora.
Eu sou Fátima Menezes, e eu trabalho numa instituição chamada Ação Fome Zero, que tem o objetivo de fortalecer o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente trabalha junto com os conselhos de alimentação escolar e trabalhamos também com os gestores do PNAE, com uma premiação que está em sua 10ª edição. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Toda vez que eu venho, ministra Tereza, eu fico muito impactada com os números que a senhora apresenta. Porque é impressionante quando mostra o dado que nos foi apresentado em março com o que tem agora. Eu fico realmente, acho incrível, e procuro levar isso para o ambiente em que eu frequento. Porque esse ambiente que eu frequento, ele tem muito pouca consciência dessa revolução, que ela é muda. E eu vou me arriscar a dar uma sugestão. Normalmente eu não falo nesse fórum. Eu não falo porque eu escuto o Anderson dizer o que ele disse, e aí eu não tenho nem coragem de falar, porque isso aqui é proatividade. Né? Estão 200 pessoas, 60 estão empregadas, não tenho o que dizer, não tenho nada a acrescentar. Mas hoje eu estou falando porque eu sempre saio daqui com essa angústia de tentar dizer o que está acontecendo para os ambientes que eu frequento. E eu tenho dificuldade. Por que eu tenho dificuldade? Porque é uma nova maneira de fazer política pública, que começou há 10 anos atrás. É uma nova maneira do servidor público se comportar. Hoje, o Estado vai à comunidade, não é a comunidade que vai ao Estado. Mas há uma grande camada da população que não percebe isso, porque ela ela não recebe esse servidor na sua casa. Quando a gente tem um novo modo de falar, quando a gente tem um novo modo de realizar as coisas, a gente tem um novo modo de falar. Então, tem termos novos, tem um conceito novo. E esse conceito novo é difícil de compreender. Então, por exemplo, quando eu falo buscativa, eu me pergunto, o que é isso? O que é cadastro único? O que é inclusão produtiva? Olha, é uma expressão bonita, né? Mas o que ela quer dizer? Então, os seus números, ministra Tereza, são incríveis. Mas eles poderiam ser mais incríveis ainda se a gente tivesse o entendimento de como é que se chegou a esses números. A senhora amplamente falou sobre isso, no barquinho, com as pessoas dormindo em rede. Como na minha atividade eu vou muito para muitos municípios muito pobres e com muita dificuldade de acesso, eu imagino o trabalho que a sua equipe de busca ativa deve fazer. Mas as pessoas não sabem disso. Fica parecendo que é um trabalho de escritório e simples, e não é, porque o Brasil é muito complexo. Eu ia dizer complicado, mas é que a palavra complicado pode ter um conteúdo ideológico que eu não quero que tenha. Ele é complexo, ele é diferente. Então, eu acho que a gente tem o desafio de construir de uma forma didática e não chata o significado dessas expressões que são revolucionárias, né? Absolutamente revolucionárias. Eu falo isso com tranquilidade, porque eu já vivi metade da minha vida, né? Eu acompanhei a história do Brasil recente. Então, esse modo de atuar é revolucionário. Isso era a primeira coisa que eu queria falar. Mas tem uma outra coisa também. Na nossa atividade, a gente tem muito contato com a agricultura familiar. E há 4 anos, começou-se um esforço monumental de fortalecer esse setor da agricultura familiar. E, efetivamente, isso aconteceu. Semana passada, olha que exemplo curioso, um pequeno agricultor, que não é classificado como agricultor familiar, me procurou e perguntou assim para mim, que história é essa de PNAE? Como é que eu vendo para o PNAE? É tudo que a gente quer numa política pública, não é? Que, pelo menos nessa,
que os produtores permaneçam na sua terra, consigam produzir e queiram usar os mecanismos que eles dispõem para comercializar. Olha, essa pergunta desse rapaz, que é novo ainda, me alertou para uma outra questão. As pessoas não têm conhecimento de como elas podem acessar as políticas. Elas não têm esse conhecimento. Eu, por exemplo, quando a senhora falou eu até copiei a expressão assentamento de desenvolvimento sustentável ribeirinho. Falei, eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Assentamento eu sei o que é. No meu imaginário, e o meu contato com assentamento eu conheço. Mas assentamento de desenvolvimento sustentável ribeirinho, não sei como se chegou a isso, e eu não sei o que é isso. Como é que eu posso explicar para as pessoas o que está acontecendo? É isso que eu chamo de revolução silenciosa. É lógico que daqui a 20 anos, meus filhos vão saber, mas aí eu já estou morta. Então, eu quero saber agora. Em questão da agricultura familiar, para finalizar, há uma certa percepção dos agricultores de que o programa perdeu o impulso. Que está havendo, assim, vamos deixar para lá. Já ouvi de agricultores dizerem o seguinte, disseram que isso tudo vai acabar. E, inclusive, de um movimento contrário ao que eu ouvi agora, acho que foi a senhora mesmo que falou, da falta de empenho hoje para o associativismo, para a valorização do cooperativismo. Isso diz respeito a um dos itens da Resolução 38 do PNAE, que a interpretação que estão tendo deste item é de que ele está fortalecendo e priorizando o agricultor individual. E eles estão saindo da cooperativa. Né? É lógico que o meu recorte, ao afirmar isso, é um recorte de São Paulo, não é um dado científico. Mas é uma política boa demais para ela ser descontinuada. E aí vou terminar com um chavão. Eu não gosto muito de fazer chavão, mas é porque a descontinuidade da política pública ela é muito decepcionante e muito frustrante. Né? E a grande miséria do ser humano é quando ele perde a crença, quando ele para de confiar. Por isso que eu queria pedir um olhar para a gente continuar trabalhando com a agricultura familiar. Muito obrigado, muito obrigado. Preto Zezé, Central Única das Favelas, CUFA. Acho que os números, ministra Tereza, são importantes, até porque a gente teve aquela reunião com a presidenta Dilma, bem depois das manifestações, eu acho que vem bem nesse sentido. Porque assim, o Brasil está passando por um momento muito diferente, em que as pessoas que sempre foram invisibilizadas, elas estão descobrindo o Estado brasileiro. Então, a empregada agora vai ter horário para chegar na sua casa, vai ter jovem negro se formando em outros cursos na universidade. Nós vamos ter gente morando em casa bacana, do Minha Casa Minha Vida. Isso é uma coisa muito nova no Brasil, pelo histórico que o Brasil tem, né, da escravidão, de uma série de questões. E esses números são importantes para municiar o debate, porque não está sendo fácil. Se todo o discurso que tem em cima sobre, principalmente o Fome Zero, Bolsa Família, de que é esmola, de que as pessoas... Né, há um estigma muito grande colocado na sociedade quando se faz esse debate hoje. Então, acho que esses números são importantes nesse quesito, inclusive para as pessoas mais simples perceberem que o Estado ela tem direito a acessar o Estado, e o Estado não tem que servir somente aos grupos econômicos. Acho que isso é uma coisa bem interessante para o debate público. Eu queria parabenizar pela proeza, porque assim, já se tentou fazer um programa de políticas articuladas no governo Lula, que foi o PRONASSE, e a presidenta Dilma acabou encerrando o programa. E é um esforço danado você fazer um programa de políticas articuladas. É uma proeza. Então, acho que agora conseguimos engrenar um programa de políticas articuladas. Eu senti a ausência, lógico que não dá para resolver tudo, mas tem alguns dados gritantes do ponto de vista da realidade brasileira, principalmente dos jovens, nos centros urbanos, que são a morte dos jovens negros. E o advento de drogas como o crack, por exemplo. E o que nós estamos vendo é que nem o Lula conseguiu avançar nesse aspecto,
a presidenta Dilma colocou naquela reunião que sozinha ela também não saberia o que fazer. Então, eu sugiro que uma das pautas do processo, aí, durante esse processo em construção, é que a gente possa pensar alternativas do que fazer diante disso, porque são os filhos do Bolsa Família que estão morrendo, são os filhos do Bolsa Família que estão sendo presos, são essas pessoas e que a gente não está conseguindo chegar. E por que não está conseguindo? Porque eu acho que não é mais falta de dados, porque os dados, o movimento negro, a sua vida inteira colocou e pautou esses dados para o governo. O IBGE já tem esses dados, acho que esses recortes, inclusive, foram interessantes para perceber esse público e esses territórios invisíveis. Outra coisa que eu acho que deveria ser interessante era a intervenção em alguns territórios. Nos territórios onde estão essas populações, a maioria são ocupações, são favelas. Então, você não tem mais, muitas vezes, como construir lá. Então, como é que espaços que o governo tem? Em Fortaleza, por exemplo, nós pautamos agora, na área nobre da cidade, um espaço que o INSS ia colocar leilão. E aí, no governo passado, lá da prefeita, nós conseguimos derrubar esse leilão, a prefeita demonstrou interesse. Passa a ver, o processo eleitoral acabou, a gente não conseguindo. Estamos no 3º ano da luta, Gilberto. A mais a gente consegue agilizar. E a gente já conseguiu, o processo já está em licitação pelo novo prefeito, o projeto já está desenhado, e é uma intervenção importantíssima, não só para a comunidade que lá vive há 50 anos, mas para a cidade como um todo. Porque pelo avanço que a gente vê nos centros urbanos, do processo de especulação imobiliária, da ocupação, da expulsão dos povos para longe, é um processo muito sério. Então, acho que a gente deveria dar uma pensada como é que, no programa, que aí mostra, inclusive, a importância estratégica da assistência social e da sua rede, da sua capilaridade, como é que a gente colocaria mais esses outros ganchos nesse já pesado guarda-chuva da assistência. E, por último, acho que teria que repensar uma coisa, há tempos que a gente tentou pautar junto ao DEPEN, como é que a gente criaria uma espécie de Bolsa Liberdade, porque é inadmissível que o Estado brasileiro, o governo federal, gaste R$ 1.500 para prender uma pessoa e a reincidência está estrangulando o sistema, os governos estaduais, todos ganhos por uma política de segurança baseada em munição, efetivo, viatura, e o jovem negro de favela como o inimigo, como o suspeito, muitas vezes o culpado. E o governo financia, inclusive, essas políticas equivocadamente, não pense como é que a gente quebra esse ciclo. E o jovem que entra na unidade de ressocialização, passa 15, 16, 17 anos, depois ele completa 18 anos, vai para o sistema penitenciário, e ele não consegue sair desse circuito, ele fica institucionalizado, Gilberto. Então, era como é que a gente pensaria políticas de quebrar esse ciclo, de retirar esse jovem dessa rede. Então, também incluindo essas outras políticas. É isso, obrigado. Tudo bem. Vamos lá agora do lado de cá. Eu só queria agora pedir um pouco o tempo, a gente ficasse no limite dos 3 minutos, para a gente poder chegar, de fato, todo mundo. Por favor. Tá bom. Obrigado. Eu queria comentar também a mesa, Gilberto Carvalho, ministra Tereza Campelo, pela exposição. Eu tenho uma pergunta e uma colocação rápida, já que o ministro pediu para reduzir, justamente na hora que um cargo vai falar, ele pede para ser mais rápido. Mas é difícil, viu? Mas eu vou tentar. Mas eu queria saber, ministra, qual que é o papel da sociedade civil na superação da pobreza no Brasil. Olhando para a apresentação, a imagem que eu tenho é que sim, a gente vai apresentar aquilo que o governo tem feito, aquilo que o governo Lula e Dilma tem feito. E tem feito muito. Acho que tirar 22 milhões de pessoas da extrema pobreza equivale a uma Bolívia e um Equador, é muita coisa, né? Mas eu sinto falta de apresentar nesse quadro qual tem sido o papel da sociedade civil nesse trabalho. Eu estava aqui recuperando na mente a campanha do Pretinho, onde ficou conhecida muito mais como uma campanha da sociedade civil do que com o governo, apesar de ter a participação também de prefeituras e tal. E eu acho que o programa ele é conhecido, é a marca do governo. Isso é bom, isso é dever do governo, do Estado, destinar os impostos, os recursos para essa população. Mas eu sinto essa falta. Por exemplo, a reunião não deveria ser uma reunião de prestação de contas, deveria ser uma reunião até de construção conjunta daquilo que o governo e a sociedade civil têm conseguido na superação da pobreza e quais seriam os próximos passos que a gente deveria fazer para conseguir acabar com a pobreza no Brasil.
E o resultado final deveria a gente poder celebrar que a sociedade brasileira conseguiu eliminar a pobreza no nosso país, e não um governo A ou B. Eu acho que a gente deveria tentar caminhar para isso. Eu acho que é muito bom quando a senhora coloca que a pobreza, que o programa tem atingido mais negros, mulheres e crianças, porque a gente sabe no Brasil que a pobreza ela é infantil, ela é negra e ela é feminina, né? Então, na medida que o programa foca esse grupo e também regionalmente, nós vamos avançar muito mais. Aí, para finalizar, dentro dessa linha, eu vi que o meu amigo Dr. Neide colocou de um grupo de organizações. A gente tem muitas experiências de superação de pobreza no Brasil. Nós temos um programa, eu sou da Visão Mundial, a gente tem um programa que é baseado numa experiência indiana, financiado, inclusive, pelo BIRD, onde a gente tem 40 mil pessoas com bancos comunitários, ajudando a superar a pobreza, baseado naquela filosofia do Yunis, de pequenas poupanças e tal. Então, desde a primeira reunião que eu tentei agendar uma reunião com o Tiago Falcão para apresentar um pouco dessa experiência de outras que a gente conhece, mas a gente não conseguiu ainda. Mas eu acho que deveria-se buscar também conhecer aquilo que outras organizações estão fazendo, muitas aqui nessa sala têm experiência, para a gente poder acabar atingir muito mais pessoas. Eu finalizo, eu visitei semana atrasada, lá em Alagoas, na cidade de Canapi, a dona Simone, que ela tem 4 filhos, ela recebe R$270 do Bolsa Família, o seu marido mora em São Paulo, trabalha na construção civil, ajudante de pedreiro, manda para ela aí uns R$300, e ela vive com seus 4 filhinhos bem pequenos, numa região rural de Canapi, onde a gente atua. Nós vamos construir uma cisterna para a dona Simone, de 52 mil litros de água. Ela vai poder plantar a palma, que é ouro naquela região, vai poder criar galinhas, que vai ajudar na sua alimentação, e vai poder criar cabras, né? Mas a gente não tem tanta força para construir muito mais, né? Então, fica aí o meu convite, o meu desafio, para que a gente amplie mais a participação da sociedade civil no programa. Obrigado. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade de encontrar o nosso companheiro semana passada em Fortaleza, no encontro da Rede Nacional de Ação Social Evangélica da Visão Mundial, e fazem um trabalho muito importante. Fiquei muito impressionado naquele encontro com o engajamento das igrejas nesse processo de construção do fim da miséria. Obrigado. Por favor. Boa tarde a todos, representantes do governo e da sociedade civil. Eu sou Heloísa Oliveira, sou da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, eu queria parabenizar pela iniciativa de promover esses diálogos e queria fazer alguns componentes do plano. Com relação às creches, eu queria lembrar que é preciso uma atenção muito especial a esse componente, uma vez que essa ainda é uma dívida social muito grande que a gente tem no Brasil. Pouco mais de 20% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso a uma vaga em creche, e tem uma faixa de mães, um conjunto da população de mães, que precisam sair para trabalhar e não têm com quem deixar seus filhos. Com relação à educação integral, o componente da educação integral, eu queria sugerir que fosse feita uma análise de priorizar a implementação de escolas em tempo integral em áreas de maior vulnerabilidade social, como um mecanismo de reduzir o envolvimento de adolescentes com a violência. O Conselho Nacional de Justiça fez um estudo sobre os adolescentes que estão no sistema socioeducativo e a grande maioria deles já estavam fora da escola, ou seja, a ausência da escola está muito próxima a esses adolescentes que estão hoje no sistema socioeducativo. Tem 2 outros pontos que eu queria chamar a atenção. Ainda a alta incidência que temos no Brasil de gravidez na adolescência. Hoje, em cada 5 mães, uma tem menos de 18 anos. E o indicador, o único objetivo do milênio que o Brasil
provavelmente não vai conseguir alcançar até 2015, que é a redução da mortalidade materna. Esse é uma coisa que temos que entender o que está acontecendo. Se reduz a mortalidade infantil e na infância, e a mortalidade materna sobe. E sabemos que tem subnotificação. E, por último, eu queria fazer um apelo, e aí um pouco mais dirigido ao ministro Gilberto, é que o Brasil ratifique o 3º protocolo facultativo da Convenção sobre os Direitos da Criança. O Brasil ainda não assinou. Esse protocolo trata dos procedimentos de comunicação para que as crianças e adolescentes possam denunciar violação dos seus direitos. E o Brasil é signatário da Convenção, mas não assinou esse protocolo ainda. Obrigada. Muito obrigado. Depois eu quero falar com você, Luísa, particularmente sobre isso, para a gente... Alguém mais desse lado ali? Aqui, sim. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saudar a mesa na pessoa da minha conterrânea, a ministra Luísa. Bem, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um momento ímpar na lógica de estabelecer... Desculpe, eu sou da Rede Unitrabalho, é uma rede de 40 universidades públicas do país. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar na lógica de estabelecer política no país, né? E uma lógica que nos diz que desenvolvimento com igualdade não se dá pelo incentivo ao setor empresarial privado. Eu acho que isso é extremamente importante e precisa cada vez mais ser fortalecido. Então, com absoluta certeza, esse governo está de parabéns. E algo, ministra, que eu acho que precisa ser mais ressaltado são as informações acerca do impacto do Bolsa Família nas economias locais. Tem dados bastante interessantes que precisam ser melhor sistematizados e exaltados. Eu tenho, nessa lógica de pensar política, eu tenho algumas preocupações. Na Rede Unitrabalho, nós temos uma longa experiência com avaliação de qualificação profissional, né? Por alguns anos, nós avaliamos o plano de qualificação no Ministério do Trabalho. E algumas questões do resultado dessa avaliação, eu acho que serve para a gente estar pensando no Pronatec. Então, por exemplo, em relação à oferta de cursos, a gente percebia que, de um modo geral, a oferta de cursos se dava de acordo com a capacidade das entidades, e não de acordo com a vocação local, né? Então, essa é uma questão que preocupa. Eu ainda não avaliei, não pensei no Pronatec, mas eu acho que é algo importante. E outra consequência é o excesso de profissionais em áreas específicas. Você acaba tendo um inchaço que é complicado. Outra preocupação é em relação a conteúdo. Em que medida esses conteúdos eles são favoráveis à inclusão no mundo do trabalho, e não apenas na inclusão estreita do mercado de trabalho. Então, por exemplo, é fundamental se qualificar discutindo as condições de vida local. Então, em que medida esses conteúdos estão sendo contemplados? Outro é em relação à inserção no mercado de trabalho. Quando nós fizemos a pesquisa de egressos do PNQ, uma questão é que era favorável a inserção no mercado de trabalho, mas, de modo geral, diferentemente da área para a qual a pessoa foi qualificada, né? Então, são 3 dados sobre o Pronatec que eu queria estar colocando aqui. A outra atuação forte que nós temos, e aí essa mais fortemente ligada à questão de desenvolvimento e cidadania, é a economia solidária. Essa aqui, ministra Luísa, economia solidária, está no seu cerne a preocupação com o fortalecimento dos atores políticos. Então, pensar é uma estratégia de desenvolvimento. Não tem como você pensar em outra estratégia de desenvolvimento para a superação da miséria sem economia solidária, né? É uma compreensão que eu tenho. E fico feliz que eu estou percebendo que a economia solidária vem sendo valorizada. Era um rodapézinho e a gente está aparecendo já como estratégia de superação da miséria. Eu parabenizo também por essa questão.
Então, algumas preocupações então, relacionadas à economia solidária. Né? Uma é nessa dificuldade de relação do Estado com o terceiro setor, essa criminalização das organizações da sociedade civil. Isso traz dificuldades imensas na execução das políticas de economia solidária, que, sobretudo, nos últimos dias tem preocupado demais. Né? Então, essa é uma questão. A outra, isso está associado a uma outra questão, que é a dificuldade que têm os estados e municípios de executarem as ações sociais de um modo geral, e especialmente de economia solidária. Então, isso traz um complicador, uma questão associada a outra, um complicador muito grande. E outra é que, em falando das universidades, que aqui eu estou representando uma rede, nós temos grandes limites também de execução de projetos de economia na área do social de um modo geral. Então, algo para a gente refletir no sentido do marco regulatório, porque um país em que as universidades têm dificuldade de executar projetos sociais, isso do ponto de vista burocrático, é óbvio, não da capacidade. E, por último, a questão de catadores. Ainda é muito perverso. Próximo a Brasília, numa cidade do interior da Bahia, Barreiras, tem um lixão com 40 famílias residindo. Sem água, sem luz, o atravessador não precisa pagar pelo resíduo, ele leva o carro-pipa. E, dessa forma, Brasil afora, essa é uma questão ainda que é muito grave, que precisa ser atacada. Então, eu acho que o país tem avanços significativos no apoio a catadores, na questão da gestão dos resíduos sólidos, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, só que os prefeitos, para atenderem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles ainda tendem a contratar as empresas de incineração. E, inclusive, eu me pergunto em que medida algumas questões, alguns escândalos na imprensa não têm uma lógica do capital aí de estar chegando junto às prefeituras e excluindo os catadores da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço muito a tua intervenção. Por favor, agora. Alô? Desculpa. Boa tarde, eu queria cumprimentar também o ministro Gilberto Carvalho, a ministra Luísa Bairros e toda a mesa. Eu me chamo Verônica Ferreira, sou da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB, que é uma articulação do movimento feminista brasileiro. E, bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar também, saudar os resultados apresentados e, sobretudo, ressaltar a importância e parabenizar pelos dados já estarem desagregados, mostrando o impacto sobre as mulheres e sobre a população negra. Acho que esse é um avanço realmente muito importante do primeiro diálogo para esse. Mas, mais do que isso, eu acho que um avanço considerável que a gente pode ver e saudar também nos resultados apresentados é que as mulheres passam a ser visibilizadas e reconhecidas como sujeito da política de enfrentamento à pobreza e do Brasil sem miséria, e não apenas como aquelas que garantem os seus resultados fundamentais, como as grandes parceiras, com seu trabalho de cuidado, e que garantem as condições hoje para que a pobreza não se reproduza nas futuras gerações. E essa é uma demanda importante do movimento feminista, mas que a pobreza delas, no tempo presente, seja também enfrentada. Então, reconhecer as mulheres como sujeito é o centro da nossa demanda e é o centro sempre o ponto fundamental do nosso diálogo. E, para isso, é importante e necessário reconhecer as condições que reproduzem a pobreza entre as mulheres, também entre a população negra, e que faz a pobreza maior entre as mulheres e na população negra. E uma dessas dimensões, para nós, é certamente a divisão sexual do trabalho, a sobrecarga das mulheres com o trabalho não remunerado, com o trabalho de cuidado, sobretudo das mulheres mais pobres, em função do déficit ainda hoje, da dívida ressaltada aqui pela companheira, das políticas de creche, dos serviços públicos, dos serviços de cuidado. Então, isso é uma dimensão fundamental e que faz com que a pobreza de tempo seja uma dimensão fundamental da pobreza das mulheres.
E essa sobrecarga e essa falta de tempo faz com que as mulheres estejam submetidas, muitas vezes, aos piores postos de trabalho, aos postos de trabalho de mais baixos rendimentos, ou estejam, a sua maioria, desempregada porque não tem onde deixar seus filhos, sobretudo os filhos pequenos. E é por isso que a gente reconhece a absoluta importância de que um dos eixos do programa seja avançar na política de creche, na universalização do direito à creche. Isso, para nós, é uma dimensão fundamental. Queria deixar essa ressalva e, ao mesmo tempo, parabenizar pelos números apresentados, mas perguntar o que esse avanço trazido pelo Brasil Carinhoso representa em termos da meta própria estabelecida pelo programa, em termos percentuais, mas também em relação ao universo do déficit de creches que as crianças mais pobres e as crianças negras e as mulheres enfrentam no país. Ao mesmo tempo, trazer aqui uma preocupação e uma questão que tem sido prioritária no movimento feminista, no movimento de mulheres trabalhadoras, que é a necessidade de repensar a política de creches, considerando a sua importância para a autonomia econômica das mulheres, quer dizer, e, sobretudo, pensando a situação das mulheres em situação de pobreza, que estão nos postos de trabalho informais, muitas vezes, cujos horários de trabalho não são os mesmos horários do horário escolar, que é o horário que a creche obedece. Então, há toda uma demanda para que os horários das creches sejam também revistos em função das demandas das mulheres no mercado de trabalho. Então, por exemplo, tem mulheres que trabalham no final de semana, tem mulheres que não podem sair do trabalho para buscar seus filhos às 5 horas da tarde, inclusive pela questão do transporte não chegariam. Então, essa necessidade também de uma revisão da política de creches, considerando-a como uma política para as crianças, mas também como uma política para a autonomia das mulheres. Uma outra dimensão, rapidamente, ressaltar a importância da inclusão produtiva, que rompe com essa divisão sexual do trabalho, porque garante a possibilidade das mulheres se qualificarem em postos que tradicionalmente são vedados a elas, e causa espanto ainda isso, né? Infelizmente, é lamentável que isso seja questionado aqui na roda, mas é bom que haja respostas a isso, né? Questionado no sentido que eu falo de que, quando se trata de cuidar das crianças e garantir, isso não entra em questão, mas quando as mulheres aparecem como as principais que estão se qualificando, surgem questões sobre isso, né? Mas eu queria questionar, perguntar, saber mais como a inclusão produtiva e a inserção das mulheres no mercado de trabalho está sendo articulada e integrada com isso que a senhora ressaltou, ministra, da importância da integração à rede de proteção social ao trabalho. Quer dizer, o reconhecimento de que a desproteção social é um problema grave entre a população em extrema pobreza, que é uma dimensão a ser enfrentada. Há iniciativas dentro do próprio Brasil Sem Miséria, como a redução da alíquota para as donas de casa, e eu queria perguntar também sobre os resultados disso, quer dizer, o MEI apareceu como resultado importante, mas, ao mesmo tempo, deixar como questão ainda como a desproteção social é uma questão a ser enfrentada para enfrentar a miséria e a pobreza. E, por fim, para finalizar mesmo, acho que, quando a gente fala de enfrentamento da pobreza e da miséria, a gente também tem que questionar como também os processos de geração da riqueza também produzem, muitas vezes, situações de miséria ou agravam situações entre a população de pobreza. E aí eu queria falar aqui, ressaltar, sobretudo, da situação das mulheres que estão hoje nos contextos de impacto das grandes obras de desenvolvimento, onde crescem e se acirram as redes de exploração sexual, e que são impactadas também pela perda de seus postos de trabalho, porque são desterritorializadas, quer dizer, perdem sua terra, perdem sua condição de trabalho, e isso também tem que ser visto como uma dimensão importante de uma política de desenvolvimento que erradica a pobreza, e a reforma agrária, sem dúvida, é uma questão fundamental nesse sentido. Obrigado. Desse lado, próximo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Hélio do Bonomo, representando o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. Atualmente estou presidindo o Conselho Federal de Nutricionistas. De forma rápida, como foi pedido pelo ministro, e também da forma fraterna e honesta, como você disse, acho que é o momento também de a gente dizer aquilo que pensa.
e expressar aquilo que concordamos e qual a perspectiva que a gente tem para um Brasil sem miséria, mas que contemple a soberania e a segurança alimentar. Obviamente, quero elogiar e parabenizar o que foi apresentado aqui. Sem dúvida nenhuma, como vários já falaram, na história do nosso país, essa oportunidade de ter políticas públicas voltadas para os mais pobres, para aqueles que mais necessitam, são experiência recente e nova e que nós temos que aprender dentro da sociedade civil e aprender essa relação com o governo. Mas é necessário também compreendermos que dentro do próprio governo, esses setores que estão apresentando esse tipo de política precisam ser sustentados e fortalecidos pela sociedade civil beneficiária dessas políticas. Não é porque é um governo que nós não tenhamos a consciência da disputa interna que há dentro dele, portanto, esses setores precisam ser fortalecidos por nós que acreditamos e que durante muitas décadas fomos órfãos de política de Estado com governo que fosse contundente nesse aspecto. Contudo, dizermos sobre Brasil sem miséria, no contexto da segurança alimentar nacional, está sendo chamado uma discussão para a Semana Mundial da Alimentação, uma discussão sobre produção alimentar saudável. De que maneira que nós podemos pensar um sistema alimentar saudável se não discutamos com muita seriedade a biodiversidade, o consumo de alimento, que 8, 9 alimentos nos dá 90% das necessidades nutricionais, concentrada na pouca diversidade de alimento, concentrada na produção monocultural, de veneno, de agrotóxico, e muito mais recentemente, a Comissão Nacional de Biossegurança autorizar, com um período muito curto de estudo, a produção de alimento dos mais nobres da nossa mesa, que é o feijão. A liberação do feijão transgênico, sem a necessidade de ter uma discussão séria no tempo devido para a sua autorização, dando garantia à precaução em relação ao meio ambiente, o dano ao meio ambiente e à saúde. Então, ao mesmo tempo em que temos uma convergência de sérias políticas que caminham para um lado de favorecer e tirar da miséria aquelas pessoas que foram desprovidas de atenção do Estado, por outro lado, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e de Soberania Alimentar entende que, para termos Brasil sem miséria, é preciso ter um Brasil soberano, e soberano também naquilo de poder plantar aquilo que queremos, produzir o que queremos, e com a preservação da semente, a semente crioula, a preservação dos hábitos e culturas alimentares desse país, sob pena de ter apenas o discurso de que segurança alimentar e nutricional está na agenda do nosso governo. Então, a disputa sobre o estímulo, o forte estímulo, à produção camponesa, à produção da agricultura familiar, e um forte estímulo ao apoio institucional e técnico para a transição da produção agrícola que temos hoje para a produção de transição agroecológica, é necessária que discutamos na sociedade, mas que o Estado brasileiro, os governos de todas as esferas assumam isso como a prioridade da nação, pensando se queremos ter um Brasil sem miséria e queremos ter um Brasil sustentável e com sistema alimentar que poderemos dizer são saudáveis, preservando o meio ambiente, preservando cultura e espécie e atendendo as populações de comunidades específicas. Então, é uma contribuição. O Fórum Brasileiro tem assento no Conselho Nacional. As diversas questões que a gente traz e que tem discutido tem esse espaço de concertação, são neles que se aprofundam essas discussões. Certamente não estamos esgotando aqui, nós estamos trazendo essa mensagem que somos solidários, estamos de acordo com essas políticas, mas que nós temos que aprofundar também essas disputas e dizer de que maneira mais clara a sociedade pode estar contribuindo para além desse espaço que já foi discutido aqui, o ministro já falou, Adriano já disse. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Agora, aqui para finalizar essa rodada. Antônio Chaves Barcelos, Confederação das Associações Comerciais do Brasil, CACB. Ministro, nós concordamos com todos esses programas, tanto o Brasil Sem Miséria, quanto o Bolsa Família, e achamos meritório de uma forma muito grande. E queríamos ressaltar um outro programa que já começou com o presidente Lula, que foi reconhecer a pequena e microempresa, que também fez uma ascensão social nesse país enorme,
integrando muita gente socialmente, capacitando outros, que nos criou um colchão de renda e de emprego, que está nos permitindo resistir a todas essas crises internacionais até hoje. Depois, ainda aperfeiçoada com o MEI. E nós estamos sentindo hoje como a senhora está estendendo o seu programa ao Estado sem miséria, ao município sem miséria. O SEBRAE tem um estudo muito bem feito, a área de políticas públicas do SEBRAE Nacional, sobre as pequenas e microempresas e os tributos. Justamente os municípios que não aderiram, os estados que cobram maior taxação das pequenas e microempresas, são os estados onde a senhora tem que entrar colaborando mais com Bolsa Família e com o Brasil Sem Miséria. Porque, lógico que com a criação de um emprego nós estamos fazendo uma ascensão social e ajudando, se não complementando tudo, mas tirando alguém da miséria. Então, eu queria que a senhora, nessas visitas, nessas viagens que fizesse aos governos de Estado, ao secretário de Fazenda, também cobrasse a posição que o governo federal está ajudando, mas que eles depois pensem que essas pessoas vão ter que sair e viver por conta própria num emprego formal. Era isso que eu queria colaborar nesse sentido só. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Vamos passar agora para rápidos comentários aqui do MDA, INCRA e MEC. Obrigado, ministro. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria aqui, ministro Gilberto e as ministras, ministra Tereza, ministra aqui da nossa CEPIR, fazer 2 ou 3 comentários que eu acho que é importante. Primeiro, dizer que é uma satisfação a gente estar aqui, em nome do nosso ministério, em nome do MDA, agradecer essa oportunidade e dizer que, para nós, Tereza, eu acho que uma das questões bastante importantes é não só o conjunto das políticas que a gente tem, mas a articulação dessas políticas para que elas cheguem ao mesmo tempo, especialmente aqui eu estou falando dos nossos agricultores familiares e dos assentados da reforma agrária, que muito foi colocado aqui, até o companheiro que saiu agora, ele dava aquele exemplo concreto, né, daquela família, daquela senhora que estava pensando na cisterna, porque estava pensando na forragem, porque aí estava pensando na cabra, provavelmente no leite, na comercialização e na renda. Então, isso tem que chegar junto, né? E eu acho que a nossa ação de governo, ela também está conseguindo fazer isso. Eu acho que isso é bastante importante, isso é fundamental para o programa. Não só ter as ações, mas que elas cheguem aos agricultores e aos assentados da reforma agrária de forma simultânea e articulada. E a segunda questão, que eu acho que é muito importante, é a participação e envolvimento dos movimentos sociais e da sociedade civil, né? E aqui o companheiro, aqui, o Alexandre do MST, talvez dê um exemplo concreto disso, né? Quer dizer, como que a gente organiza e junta e articula a nossa força, por exemplo, para ter uma busca ativa, para ir nos acampamentos, principalmente, que ao mesmo tempo traz para essa política do cadastro único e ao mesmo tempo articula com a política da reforma agrária. Então, acho que isso é muito importante. Eu queria agradecer, valorizar e dizer da importância que tem os movimentos sociais na articulação e na participação e na construção das nossas políticas. Queria pegar 3 pontos aqui, muito rapidamente. O primeiro que foi levantado aqui, inclusive, pelo Adriano Campolina, da ActionAid, que é o tema da assistência técnica, a questão de uma ação coletiva. A assistência técnica e extensão rural é um dos pilares muito importantes da atuação no meio rural. E, obviamente, que nós também estamos desafiando a assistência técnica a entrar nessa estratégia, e isso é um desafio para todos nós. Porque quando a gente chega nessa ação lá na família, nós não estamos só falando de uma parte técnica. Na maior parte das vezes, chega lá e começa a dialogar com o sonho daquela família. Por exemplo, o exemplo que o companheiro deu aqui, que era da cisterna, né, da forragem, da cabra e tal. Então, isso desafia, inclusive, a nossa assistência técnica a ter mulheres nas equipes da assistência técnica, a ter capacidade para fazer esse diálogo coletivo. Então, tudo isso, sim, nós estamos aprendendo a fazer isso, nós estamos dispostos a cada vez mais a gente avançar. Nós temos hoje 2.000 técnicos e técnicas
já formados e que passaram por ações atuando no campo, né, em atendimento ao que a ministra Tereza colocou, que mais de 259 mil famílias, e eu acho que sempre é muito importante o envolvimento e a gente trabalhar para melhorar cada vez mais isso, inclusive desafiar a que a gente possa acompanhar não só as famílias e de forma coletiva, mas também as organizações, para que possa melhorar a capacidade de gestão do empreendimento, inclusive melhorar a capacidade para acessar os nossos programas de compras públicas, por exemplo, o PA e o PNAE. O segundo aspecto em relação ao que foi comentado aqui também em relação ao semiárido, de fato nós, todo o governo, e a presidenta Dilma de forma especial, Gilberto e Tereza, tem uma atenção e uma preocupação bastante forte com uma situação muito difícil no semiárido nesse momento, com essa seca. Agora, a grande questão nossa é como é que a gente atua ao mesmo tempo nas ações mais emergenciais e coloca uma política, né, para além de ações, uma política de convivência com o semiárido, de estruturar e apoiar e fortalecer sistemas de produção de convivência com o semiárido. E aí nós temos um conjunto de ações, e para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma das ações que a gente nem coloca explicitamente aqui, mas dialoga diretamente com o Brasil Sem Miséria, que é, por exemplo, o Garantia Safra, que hoje o Garantia Safra é uma política estruturante, ela chega a 1.200.000 famílias no semiárido, isso não é pouca coisa, e ela é feita com o agricultor, com o Estado, com o município e com o governo federal. E, por último, que eu acho que também é bastante importante, a nossa esforço para fazer com que estas ações, com que essa política no meio rural, no Brasil Sem Miséria, ela se articule e dê continuidade com as outras políticas. Então, é a política por exemplo, do fomento produtivo, fazer com que aqueles agricultores possam, por meio do fomento, melhorar a sua estrutura de produção e, sim, articular com as outras políticas, por exemplo, o microcrédito, e assim a gente conseguir construir e estimular a agricultura familiar e a reforma agrária e a articulação disso com a reforma agrária que o Guedes, aqui o presidente do INCRA, vai trabalhar. Então, dizer que nós estamos... a companheira ali que colocou um pouquinho esse sentimento da descontinuidade, nós estamos muito animados no meio rural, com o trabalho que a gente vem fazendo, todos nós de forma conjunta, temos muitos desafios a vencer, implementar a efetividade, fazer com que isso chegue de forma articulada e conjunta, que isso se conecte com o conjunto das políticas públicas, especialmente em algumas regiões e especialmente algumas políticas, como o tema da reforma agrária, do acesso à terra, a articulação dessa política com a reforma agrária e a aceleração e a qualificação da reforma agrária, como foi muito colocado aqui. Obrigado. Obrigado, Claudenir. Macaé, queria fazer algum comentário? Macaé, todos nós sabemos, é do MEC. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero só comentar aqui algumas falas, dizer que tudo que foi falado em relação à educação, para nós, são temas bastante importantes, né? A começar da ampliação e da universalização da educação infantil, que é um aspecto fundamental para o Ministério da Educação, e nós estamos lutando para que a gente consiga aprovar o nosso Plano Nacional de Educação, que estabelece algumas metas importantes no que diz respeito ao atendimento à educação infantil, à ampliação do ensino médio, à universalização, à garantia do ensino médio, e aponta também elementos em relação à educação integral e à educação de jovens e adultos. Só para dialogar em relação à educação infantil, dizer que nós criamos um grupo de trabalho para discutir a educação infantil no campo. É um grupo de trabalho que incorpora diversos ministérios que estão aqui nessa mesa e também movimentos sociais, porque nós sabemos hoje que, a despeito do acesso à educação infantil das crianças nas áreas urbanas, as crianças do campo, as crianças indígenas, as crianças quilombolas, são aquelas que têm mais negado o seu direito à educação. Então, temos um grupo de trabalho para pensar dinâmicas diferenciadas
para o atendimento dessa população no campo. Ainda em relação à educação do campo, eu quero destacar um aspecto importante para o Ministério da Educação, que é a política para a educação do campo. Nós temos um programa, que é o Pronacampo, que prevê uma série de investimentos nessas escolas, e, na articulação com o Brasil Sem Miséria, é preciso a gente destacar que, das escolas, né, maioria PBF, a maioria das escolas, maioria PBF, são escolas do campo. Nós temos hoje mais de 76 mil escolas no campo, e dessas escolas, gente, pelo menos 50% são escolas que têm até 60 estudantes. E são essas escolas aquelas que mais nos preocupam, que estão concentradas majoritariamente em municípios do Norte e do Nordeste, escolas que têm uma infraestrutura precária, de difícil acesso até para as crianças, e que nós temos uma série de desafios, né? Desde o provimento de barcos, lanchas, como a gente viu aqui a lancha do Brasil Sem Miséria. A gente tem uma política de fazer chegar lanchas em alguns municípios, mas nós temos localidades que essa lancha não chega, né? Que a gente precisa do motor de rabeta. Então, a gente olhar para essas situações e fortalecer as pequenas escolas do campo é uma prioridade. Então, nós já temos assim, uma grande articulação no Brasil Sem Miséria. Nos últimos 2 anos, nós levamos o Mais Educação para as escolas do campo. Então, esse ano, nós estamos chegando a 21 mil escolas do campo, retirando esse recorte de número de estudantes. Então, para chegar nessas pequenas escolas, que muitas vezes os municípios têm dificuldade na sua sustentabilidade, mas o Ministério tem trabalhado com o conceito de que uma escola no campo ela é muito mais do que uma escola no campo, né? Muitas vezes ela é a única ação do Estado em algumas comunidades. E nós precisamos fortalecê-la do ponto de vista de articular ali uma série de políticas públicas. E, cada vez mais, ampliar o escopo do atendimento, tanto para a educação infantil, quanto para que a gente consiga garantir o ensino médio para essas populações. Então, é um desafio muito grande, é um desafio que a gente não faz sem dialogar e sem um apoio forte dos movimentos, e aqui nós temos vários, né, movimentos que atuam e que militam pela questão do campo. E, por fim, eu queria destacar ainda a questão da educação prisional, que foi tratada aqui, né? No ano passado, o Ministério da Educação, nós fizemos uma resolução de educação de jovens e adultos, priorizando para que estados e municípios ampliem o atendimento da educação de jovens e adultos para aquelas populações que estão em situação prisional. É um sistema de atendimento educativo que, durante muito tempo, dialogou pouco com os sistemas de ensino, quase que ficava apartado, fora do sistema de ensino, mas nós temos trabalhado para que, cada vez mais, as secretarias estaduais, fundamentalmente, que é quem se responsabiliza por esse atendimento, possa garantir não só a educação profissional, mas a elevação de escolaridade para essa população, que é muito importante e que, em sua maioria, não concluiu o ensino fundamental. Então, acho que esse é um aspecto importante que nós também precisamos avançar para olhar para essas populações. E, do mais, eu quero agradecer e dizer que é sempre muito bom a gente poder estar aqui e ter essa escuta para que a gente consiga avançar na nossa agenda da educação. Muito bem, Macaé Guedes. Em seguida, nós vamos retomar a última rodada. Aí. Boa tarde, ministro Gilberto, ministra Tereza, ministra Luísa. Em nome de vocês, eu cumprimento todos os nossos colegas, companheiros do governo federal que estão aqui na mesa. Uma saudação muito especial aos companheiros e companheiras dos movimentos sociais que estão aqui conosco. Quero destacar sobre os temas que foram levantados, em especial sobre a reforma agrária. Nós fizemos recentemente uma agenda de diálogo, também coordenada pelo ministro Gilberto Carvalho, onde apresentamos que o processo que nós vivemos, fundamentalmente dentro do INCRA, de aprimoramento da reforma agrária, começa a dar resultados. Nós já temos esse ano 3 vezes mais famílias assentadas do que tivemos no ano passado. Temos condições de, esse ano, encaminhar decretos de desapropriação
um número maior do que foi em 2011, 2012, e mais do que isso, conseguimos, num trabalho conjunto com os movimentos sociais, identificar 2,5 milhões de hectares que nós vamos trabalhar visando o programa de reforma agrária. E o que é fundamental nesse processo, nós estamos trabalhando com uma ideia, um conceito de não só ter o acesso à terra, mas que um conjunto de políticas públicas chegue rapidamente, e a experiência que nós estamos tendo com o Plano Brasil Sem Miséria, com a inclusão produtiva para a reforma agrária, está exatamente atendendo esse objetivo. E é muito importante sempre lembrar que no Brasil, em torno de 300 milhões de hectares, dos mais de 800 milhões de hectares do nosso território, já estão destinados para as terras indígenas, para as unidades de conservação de uso sustentável, para a reforma agrária e para as comunidades quilombolas. Então é muito importante nós sempre lembrarmos que é importante ter o acesso à terra, mas é muito importante também garantir as condições e o direito para as famílias que já conquistaram o direito territorial. E eu destaco isso em especial na questão da reforma agrária, porque é muito bom ver políticas públicas que conseguem ser construídas no período de gestão e vendo estando sendo realizadas, né? Por que eu destaco isso? Porque no tema da reforma agrária tem uma questão que nós viemos também dialogando com os movimentos sociais, que é a questão de boa parte dos imóveis já encaminhados para a reforma agrária estarem parados no judiciário. É um tema que não é menor. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 247 imóveis que poderiam atender 20 mil famílias, com 750 milhões de reais do recurso do Tesouro Nacional depositados na Justiça, 114 desses imóveis parados há mais de 5 anos na Justiça, sem uma resposta, e que poderiam estar atendendo as famílias. Felizmente, essa semana nós tivemos uma reunião de continuidade com o Conselho Nacional de Justiça e tivemos uma resposta muito positiva, no sentido de que, pelo menos os 68 imóveis que estão no rito sumário, que em 48 horas o Judiciário teria que dizer se esse imóvel vai ser destinado ou não para a reforma agrária, mas estão parados e todos eles com recursos depositados, o Conselho Nacional de Justiça se somará ao INCRA, no sentido de que o Judiciário possa dar uma resposta efetiva e que essas áreas possam vir para o programa de reforma agrária. Então, também queria chamar a atenção, né, e corroborando o dado que eu dei anteriormente sobre ocupação, direitos territoriais e patrimoniais, o esforço e a ação coordenada que nós estamos fazendo, talvez nunca vista antes, entre INCRA, ICMBio, FUNAI, SPU, todos os órgãos fundiários e agrários que estão enfrentando conjuntamente a questão da mediação e a resolução dos conflitos na garantia dos direitos patrimoniais e territoriais. Estão constituídas mesas permanentes, coordenadas pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O INCRA coordena uma mesa da regularização fundiária quilombola. Todo dia 20, nós estamos nos reunindo, amanhã faremos a segunda reunião da mesa permanente para estabelecer as metas de regularização das comunidades quilombolas. A ministra Luísa tem nos acompanhado no esforço que nós estamos fazendo. Criamos 4 mesas estaduais nos 4 estados que concentram 60% da demanda de regularização quilombola no país: Maranhão, Pará, Bahia, Minas Gerais, nesse primeiro mês de instalação da mesa, e estamos com um trabalho que identifica 150 comunidades que estão com o processo em andamento e mais 300 comunidades que nós vamos fazer o levantamento inicial do processo de regularização fundiária. Esse não é um esforço menor e é um esforço coordenado que está sendo feito pelos órgãos que trabalham com a questão fundiária. Estamos trabalhando na questão indígena também, né, nos locais onde essa demanda se apresenta de uma forma muito concreta. Então, é muito importante se destacar essa ação coordenada dos órgãos fundiários brasileiros na perspectiva da garantia de direitos territoriais e patrimoniais dessas populações. E queria encerrar destacando, mais uma vez, a importância da integração de políticas e do Brasil Sem Miséria para a reforma agrária. Como a ministra Tereza já destacou, nós temos hoje em torno de 100 mil famílias que, pelas diferentes políticas do Brasil Sem Miséria, famílias assentadas, estão sendo beneficiadas pelo fomento das atividades produtivas rurais, que nós vamos começar esse ano e vamos expandir para 82 mil famílias no ano que vem,
pelo Bolsa Verde, que está chegando nos assentamentos sustentáveis da Amazônia, que foram assentamentos criados com uma perspectiva diferente. Eram populações que viviam em terras públicas, mas não eram reconhecidas pelo Estado brasileiro no Marajó, na beira dos rios, e o INCRA e a SPU fizeram um trabalho, junto com o ICMBio, de reconhecimento dessas populações. Nós estamos com uma meta ousada no PAA, que pelo menos 70 mil famílias nessa safra possam acessar o PAA. Pulamos de 15 mil num trabalho conjunto com a CONAR para mais de 30 mil. Então, nos sentimos seguros a dar mais esse salto do PAA como elemento de agregação de renda para as famílias da reforma agrária. Então, eu acho que as conquistas que estamos tendo no Brasil Sem Miséria com a reforma agrária, elas demonstram claramente a determinação da presidenta em encurtar o tempo entre o acesso à terra e um conjunto de políticas públicas que melhore a qualidade de vida das famílias e gere renda na reforma agrária. Obrigado. Valeu, Guedes. Agora a nossa companheira penúltima aqui desse. O pessoal que está no fundão podia ir ocupando a mesa aqui para o barco não virar aqui, está muito... Boa tarde. Meu nome é Esther Dantas, sou militante da Marcha Mundial de Mulheres. Eu queria saudar todas as pessoas aqui presentes, queria saudar a mesa. Ministra, eu não tenho nenhum questionamento, nenhuma pergunta a fazer à mesa. Na verdade, eu tenho um depoimento e um desabafo. O depoimento é que eu fico extremamente feliz quando eu vejo você falar da importância das cisternas, e principalmente as cisternas de placa, porque a cisterna de PVC, de etileno lá no Nordeste não dá certo, porque encolhe, porque a temperatura lá é muito alta. Mas eu falo das cisternas porque, antes de eu ser militante do movimento feminista, antes de eu ser assistente social e ser servidora pública, eu sou filha de agricultor, e agricultor beneficiário de 1 milhão de cisternas. E só quem precisa de uma cisterna sabe da importância dela. Então, eu sei, porque eu digo a meu pai que se, na minha época de adolescente, existisse o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estaria preso, porque a gente botou muita água para poder manter a casa funcionando, né? E, assim, o meu desabafo, e aí o ministro Gilberto Carvalho bem sabe, e outros ministérios sabem, que lá no Rio Grande do Norte, no perímetro, no território da Chapada do Apodi, nós vivemos tem uma ação danosa à população, e principalmente às mulheres, que vai na contramão do Brasil Sem Miséria. Porque enquanto a gente diz que as pequenas agriculturas, que as cisternas de placas, que são pequenos reservatórios, são importantes para tirar as pessoas da miséria, lá no Chapada do Apodi, tem um negócio chamado Perímetro Irrigado da Chapada do Apodi, que foi batizado pelo Projeto da Morte, que ele só vem a beneficiar grandes produtores. E que, tecnicamente, já foi comprovado que ele não dá certo, porque a água que tem na barragem do Apodi, na barragem de Santa Cruz, não dá conta de fazer o que eles querem. Então, tecnicamente, já está provado que não dá certo. Então, eu estou dizendo que isso vem na contramão do Brasil Sem Miséria. É um modelo que vai expulsar trabalhadores e trabalhadoras que produzem para o PAA, que produzem para o PNAE, que levou mel, tem várias casas de mel que eles fazem a produção, fornecem para as escolas. Então, esse projeto só vem acabar, porque na hora que entra uma grande empresa, começa a usar os agrotóxicos, e aí a pulverização não deixa que as abelhas produzam mel e outras coisas mais. E hoje, eu digo, se não fosse para lutar por uma causa tão árdua e tão danosa para a população, teria sido a coisa mais bonita que aconteceu lá na região, foi todos os movimentos e instituições e tudo que lida com o coletivo se juntarem num só objetivo, derrubar este projeto. E hoje lá nós temos uma cidade em assentamento, que é 1.200 famílias acampadas. Nós temos 1.200 barracos montados de pessoas que estão protestando contra esse projeto. Então, talvez isso... Será que tem alguma coisa a ver com o Brasil Sem Miséria? Mas é lógico que tem, porque estão tirando pessoas que estão produzindo, vivendo da sua produção, para
para atender nada mais, nada menos do que a 5 produtores e ao presidente da Câmara dos Deputados. Então, é isso. Então, eu venho aqui fazer esse desabafo em nome de todas as mulheres do Apodi e dizer que nós todas somos Apodi. E isso gerou uma ação não só local, mas gerou uma ação internacional. Porque começou com a ação local, que as mulheres fizeram 500 cartas lilás e mandaram para a presidenta Dilma. Fizeram uma ação onde moveu mais de 3.000 pessoas na cidade, dizendo que não queria e que essa ação foi uma ação internacional, porque é uma ação da Marcha Mundial das Mulheres, que faz em vários países. Em 2012, era Somos Todas Apodi. Então, isso aconteceu em vários países, onde as mulheres diziam aqui Somos Todas Apodi. Agora, no encontro internacional, no seminário Encontro Internacional da Marcha, que teve em São Paulo, nós tivemos mulheres de quase 30 países, onde tinha uma tenda que era Somos Todas Apodi, todo mundo dizendo que aquele projeto não dá certo. A única pessoa, quer dizer, a única instituição que diz que o projeto dá certo é o DENOX. Não tem outra instituição que diga que esse projeto dá certo. Então, assim, eu venho aqui desabafar isso, porque eu acho que se a gente quer que o Brasil se desenvolva e que as pequenas comunidades, que as pessoas produzam para sobreviver, a gente tem que dizer não àquele projeto que só vem a tirar as pessoas de onde estão. Guedes, sem contar que lá já foi um assentamento. É tanto que depois reformularam, que foi o assentamento onde Lula foi, em 2005, no 8 de março, para dizer que ali era um modelo de agricultura que dava certo e que foi o primeiro Pronaf de mulher acessado lá no assentamento Milagres. Muito obrigado, Esther. Agora, do lado de cá, o nosso Joaquim ali. Que chegou. Alô? Eu vou pedir desculpa ao Joaquim, eu estou com voo para sair. 2 coisinhas pequenas e rápidas. A primeira, eu vi um número de que jovens de 15 anos estão no MEI. Eu fiquei em dúvida se, de fato, jovens de 15 anos já pode ter o MEI. Né? Eu fiquei em dúvida, queria fazer essa pergunta à ministra. E a outra questão é o seguinte, nós chegamos no Haiti em 2004, Gilberto, para trabalhar lá com a questão da violência, enfim, da situação toda que o país estava vivendo e piorou depois do terremoto, e nós levamos 2 tecnologias do Brasil para resolver o problema de 2 situações muito sérias no Haiti. Uma era a água. Nós levamos alguns técnicos aqui do semiárido para implantar lá no Haiti as cisternas, que é um sucesso aqui no Brasil. E o outro foi um louco de Petrópolis, um ex-frade, um Facchini, que faz um trabalho com biodigestor para resolver a questão do saneamento básico, a questão da energia, a questão do meio ambiente, da saúde. E eu não vi no programa Fome Zero, Brasil Sem Miséria, nenhum trabalho com biodigestor. Talvez fosse a hora de implementar biodigestores, não só em comunidades rurais, mas também em comunidades urbanas, que em alguns lugares não chega o saneamento. E isso eu acho que seria uma grande contribuição para resolver questões de saúde, de meio ambiente, de energia para as pessoas mais pobres. Muito obrigado. Então, agora, Joaquim. Bem, boa tarde a todos. Ao senhor ministro, aí, Tereza Campelo, do ministro Gilberto, os demais autoridades, Dona Macaé. Sou Joaquim Belo, presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Quase 30 anos de luta na defesa da reserva extrativista, assentamento extrativista na Amazônia, entendeu? E que conquistas consideráveis do ponto de vista do território. Primeiro, eu queria agradecer o espaço e aqui fazer uma defesa de um segmento que tem uma luta histórica na Amazônia, que sempre é o mais difícil de acessar as políticas públicas, porque está muito distante, né? E aí a gente reconhece o esforço do governo pelas políticas existentes. Eu acho que se avançou bastante nas políticas públicas nesses últimos anos. E aí, a avaliação que nós temos é que as políticas existentes, elas já dariam conta de responder por muitos dos nossos desafios, dos nossos problemas. Mas aí, como estamos em espaço e tempo diferente, talvez aí precisamos ter uma estratégia um pouco melhor para que
a eficiência dessas políticas consigam dar resposta eficiente para esse segmento que nós trabalhamos, que são os extrativistas que estão no interior da Amazônia e sempre mais distante. E a nossa estratégia central é os territórios. Então, falando de território de moradia e de produção, que nasce para fazer política de produção sustentáveis. Eu lembro que quando eu participava da discussão do plano de agroecologia, eu ficava um pouco inquieto, porque o nosso território já nasce com esse perfil, ele já é isso. Entendeu? Então, a gente já nasce com a missão de defender um território que cuide da vida assim, no seu contexto pleno. E aí a gente reconhece que, nos últimos anos, os avanços que teve, inclusive amanhã está sendo assinada uma chamada de até extrativista, no Pará, que vai ser fundamental, porque é a primeira vez que vai chegar uma assistência técnica assim que atenda o perfil de quem produz com a floresta em pé, que geralmente é para a agricultura familiar. E nós produzimos açaí, castanha, óleos, e isso é muita dificuldade. Inclusive, os bancos, é difícil atender esse pleito nosso, dado os coeficientes que não existem para isso. Mas amanhã a gente está muito feliz em função dessa grana que veio do Brasil Sem Miséria para a questão da assistência técnica diferenciada para o nosso público. E aí eu peço assim, para o Ministério do MDS, principalmente, que está fazendo nossos mutirões do Bolsa Verde, que ele é estratégico para identificar essas diferenças e essa realidade. Principalmente no Marajó, na região da Terra do Meio, aquela região distante do estado do Amazonas, que a política está chegando, mas precisa ter alguns dados para que a gente adeque melhor as políticas. E aí, nós estamos trabalhando fortemente, inclusive já até manifestamos aqui para a ministra Tereza, para o ministro Gilberto, até para a presidência, para os demais ministros, o ministro Pepe. Estamos organizando o nosso chamado da floresta, que é um evento que a gente organiza para a gente dialogar com o governo na questão das políticas públicas, para a gente estar defendendo o aperfeiçoamento das políticas. Então, no dia 7, está indicado para o dia 7 e 8 de novembro, em Melgaço, numa reserva extrativista Gurupá-Melgaço, no Marajó, o município que tem o menor IDH do Brasil. Apesar de ter esse IDH, é um município extremamente pacífico, a comunidade. Você chega lá, a nossa pobreza não é de comida, porque não se passa fome, tem muito peixe, tem muito açaí, é de outra natureza. É de natureza das políticas sociais, das políticas de produção. Entendeu?